Agora eu vou enfrentar aqui os cobras. Rapaz, quando eu sento aqui perto deles, assim, eu fico com medo de dizer besteira, de dar uma notícia que já é furada. Aqui à minha esquerda, no amarelo, preto e branco, é amarelo, preto e branco, é amarelo, preto e branco. O Gerson Severo, Dantas. Oliveira Dantas. Sei que eu esqueci. Dei completo hoje o nome. Eu estou com dois grandes jornalistas do Jornal A Crítica, que além de serem comunicadores do jornal, nos dão essa colher de chá de vir de vez em quando aqui fazer essa rodada. Aqui à minha direita é o Newton Correia, que é também do Jornal A Crítica e o responsável pela coluna, se não só das notícias boas. Outras, são outras pessoas que passam, né? Exatamente. O sobe. O sobe só comigo. O desce eu já não sei quem faz. Ninguém sabe quem faz aquela parte do desce. É uma coisa meio assim estranha. Mas vocês não viram ali a história do Bianco, que deixa realmente, não é? Ele se afasta da função que vem desenvolvendo durante todo esse tempo, até que chegou uma hora que ele teve que se dividir entre a posição dele como membro do governo Zé Melo e a campanha para o Eduardo Braga, que ele é PMDB. A palavra usada pelo governador foi sobrestar. Bonita, gostei. O que já é isso, parente? Está sobrestada a estada dele na UGP Copa. Temos que ir ao Google imediatamente descobrir o que é isso. Tio Google, corra, venha cá, vamos lá ver isso. Bom, na verdade, se você me permite entrar nessa história, que eu Pô não. Com a minha barba branca, meus cabelos brancos, Sim, já vi isso tantas isso? vezes, né? Por que isso? Na verdade, isso é um grande teatro. Essas pessoas todas, como você ressaltou ali na conversa com a Teia, elas são amigas, elas estão no mesmo grupo e elas vão estar juntos ano que vem, ganhe Eduardo Braga, ganhe José Melo. É a cultura política criada por Plínio Ramos Coelho, a cultura política seguida por Gilberto Mestrinho e que até hoje, há 32 anos, está no poder no nosso estado. Infelizmente, é assim que a roda gira. Eles simulam essa briga, alguns entram realmente nesse clima, mas a cúpula, o topo, eles são amigos, eles se frequentam, um é padrinho do outro, comem Tucumã, é a mesma coisa. Descascam Tucumã. Descascam Tucumã juntos. Agora, o que me causa assim, me causa espécie é que não aconteceu a próxima eleição e já estão armando a do ano que vem. Mas político, ele não pensa no outubro agora, ele pensa no outubro de daqui a 2 anos. Bom, vamos sair. Porque aí a manja vai para o prefeito Arthur Neto, né? Quem? Depois da eleição de outubro, a manja fica com o prefeito Arthur Neto, que vai buscar a reeleição e tem vários querendo o lugar dele. Poxa, mas aí eu já não sei nem se eu faço a reunião hoje, falando no hoje. Vamos começar a pensar daqui a 2 anos. E se a gente for mais adiante, a gente vai perceber que o Arthur já não pensa em 2016, né? Está pensando em 2018, a volta dele para o Senado. Ou se fizer uma boa prefeitura, né? Tem a possibilidade de disputar o governo com apoio, por exemplo, se o José Melo é eleito, né? Ele só tem direito a mais um mandato. Se o Braga for eleito, são 2 mandatos. Eu não estou dizendo que aqui eu não sigo o roteiro, eles são perigosos. No dia 12 de maio, vocês devem de casa estar lembrados, na Avenida Coronel Teixeira, Renato Benigno trafegava em alta velocidade e causou um acidente, onde 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas. O motorista tinha 129 pontos na carteira e foi denunciado por duplo homicídio qualificado. E aí? Esse é um caso que a Justiça precisa aplicar uma decisão exemplar, pedagógica, porque reúne todos os requisitos da irresponsabilidade ou da condição de você transformar um veículo numa arma. Então, ele vai a julgamento popular, vai ser o 2º caso que nós vamos ter no Amazonas de acidente de trânsito, o acusado e a julgamento popular, e a Justiça precisa ser rigorosa nesse caso. É uma tragédia cotidiana esse assunto do trânsito na nossa cidade. Eu queria chamar a atenção para um outro fator, né?
É claro que a culpabilidade do causador do acidente está patente, né? É claro que ele não poderia mais estar com a sua CNH. 129 pontos na carteira. E um dos pontos que eu chamo a atenção é isso, é como as leis permitem, porque ele faz tudo isso dentro da lei, ele se mantém motorista dentro das leis. Ele tem um processo que roda 2 anos, vai e volta, ele não perde a carteira. Há um processo administrativo para tomar a carteira dele, novamente ele vai recorrer às vantagens, às benesses da lei. Porém, isso aí é patente, todo mundo já falou isso, o jornal A Crítica lá na editoria de Cidadania está tudo direto isso. Eu queria chamar a atenção a um outro detalhe, né? Que a gente não vê também as condições do carro das vítimas, né? Era uma estrada, tinha 5 pessoas dentro, né? Meu Lotação. Deus do céu. Aí ainda ficou sem gasolina, 4 horas da manhã. Quer dizer, no trânsito onde o errado, o causador do acidente está patente, a gente precisa ver também o outro lado. Não sei se você lembra do Como é caso... que uma pessoa sai de casa sem gasolina? Eu não entendo. Com carro lotado, lotação esgotada. Já pensou? Agora, eu queria chamar a atenção daquele acidente lá da Djalma Batista, onde o motorista da caçamba colidiu contra um executivo, né? Isso também foi dito pelas autoridades. Está patente a culpa do motorista da caçamba, mas o motorista do executivo estava vindo pela via errada. Ele tinha que trafegar pela direita, ele estava à esquerda. Quer dizer, na nossa loucura do trânsito, a gente não percebe esses pequenos deslizes que vão se tornando naturais e que contribuem para o caos. Ou provocam. Como né? dizem as autoridades aeronáuticas, um acidente com avião não é uma falha, é um conjunto, uma série de falhas. E nesses 2 episódios havia uma série de falhas sendo cometidas pelos condutores. Agora, vocês sabem o que me revoltou profundamente? Ver que os viadutos pintados de amarelo e verde, no dia 25 de maio, eles já estão pichados, inclusive com palavras contra a Copa. Eu não sei, ninguém vê, ninguém sabe qual é o crime que pode... Se essas pessoas forem encontradas fazendo isso, isso é crime. A pichação no Brasil é crime ambiental e vandalismo, mas não acontece nada. Não tem mais cadeia, as cadeias estão lotadas. Novamente a lei favorecendo o infrator. Novamente a lei favorecendo o infrator. Porque se eles forem pegos, vai ser um crime de menor potencial, vão assinar um termo circunstancial de ocorrência, vão para casa e no dia seguinte estão pichando novamente o patrimônio público. Mas o pior de tudo isso, hoje eles não se restringem ao patrimônio público. Você pinta a sua casa, no outro dia aparece lá uma pichação. Agora, essa conduta também identifica o que o governo federal já identificou, que é a falta de apoio da sociedade ao Mundial. Não contra os jogos, contra a festa, contra o evento, mas a expectativa que se criou, o número de promessas que foi feito para a Copa e que essas obras que eu estou falando não foram executadas. Manaus, por exemplo, é a cidade com o menor índice de execuções de obras, de projetos que foram previstos para a Copa do Mundo. Mobilidade urbana, por exemplo, nem se fala. Só ficou pronto aí até agora a Arena da Amazônia foi inaugurada. Fala, Thea Morel. Que eu acho que também existe, a gente não pode deixar de ignorar que existe, apesar dessa insatisfação, Newton, eu acho que as pessoas, existe o momento certo, existe o espaço certo para as pessoas também protestarem e dizerem realmente que elas são contra ou são a favor. E eu acho que o espaço não é a parede, não é o muro das pessoas, não é o patrimônio público, nem é o patrimônio particular. E sabe o que eu acho também, meninos? Que eu acho que nos 2 casos, tanto na questão do trânsito quanto na questão das pichações, falta muita fiscalização. Porque uma pessoa que tem 129 pontos na carteira, um carro que está com pane mecânica, com pane de gasolina, se fala muito em lei seca, em fiscalização, mas cadê o fiscal que não está pegando esse motorista que está com 129 pontos na carteira? Cadê o policial que não prende o pichador? Cadê a autoridade? Eu acho que a lei até existe, mas está faltando autoridade na rua. Vontade política, no caso, não é? Me permita também mais acrescentação. Faça favor. É porque eu já,
A velhice, a gente vai ficando velho e vê tanta coisa acontecendo, a gente confiando nas leis, confiando no Estado, que ele vai fazer. E nós, o que nós fazemos para essas coisas mudar? O que a família desses pichadores está fazendo para orientá-los de que isso é um crime, de está contribuindo para enfeiar a cidade, contribuindo para a cidade ficar ruim? O que a família deles faz? Uma boa palmada, Nada. que agora é proibido Nada. também, não pode fazer nada. Faz Hoje o nada. pai não pode sequer castigar o filho. Alô, telespectador na área. Alô? Telefone. Tia, eu estou ouvindo você. Quem é com quem eu falo e de onde? Com o Paulo Nobre, do Dom Pedro. Tudo bem, Paulo, com você? Boa tarde, baby. Conta essa pichação que aconteceu no Viaduto, que foi em Manaus, que queremos que fizesse essa pichação. Eles mesmo colocaram na página do Facebook deles. E, de repente, eles falaram que não foram eles, que foi um erro de português. Isso é completamente inadmissível, isso... Que eles que quiserem para manifestar, por que eles não fizeram faixa no lugar da pichação? Porque dinheiro para fazer faixa é ruim, neguinho, tá difícil. Então é mais fácil pintar o patrimônio público. Obrigada pela sua participação, você foi grande. Agora, teve um protesto que eu achei inteligente e não vi ele dar sequência, que foi pichar eletronicamente isso nas redes sociais. Eu não vi a sequência dessas pichações. Pegaram o patrimônio, colocaram numa foto e picharam a foto. Foi muito inteligente, eu achei muito inteligente. Agora eu não vi replicando isso. Nós recebemos, eu recebi essa mensagem aqui, numa crítica notícia a gente recebeu na rádio. Olha, sobre essas manifestações que estão acontecendo no país, eu sou contra a Copa, eu vou lá, eu vou não sei o quê, que junta todo mundo, depois os vândalos invadem. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, disse o seguinte: é preciso que os turistas vejam que existe democracia pulsando no país. E desde quando vandalismo, grito, porrada, briga de polícia, isso é democracia? A democracia no Brasil realmente ela tá pulsando, isso a gente não pode negar. Agora, vandalismo é crime e deve ser punido. E como o Ronaldo falou, eu concordo e assino embaixo no que ele disse. O vândalo tem que ser punido, da forma que for. Mas qual é a punição do vândalo, por exemplo? Esse que picha. Eu fazia o seguinte, você vai tirar com a tinta, com a ponta do dedo, numa flanelinha, entendeu? Até sair tudo. Depois, então, você vai pintar. Mas primeiro, para o dedinho lá até sangrar, entendeu? Tem que haver um negócio assim. Porque só chegar lá e jogar tinta em cima é fácil. É um fenômeno nacional isso. Não sei se você conhece muito bem o Rio de Janeiro, sabe quantas vezes aquela estátua lá do Carlos Drummond na praia já foi pichada. Roubaram óculos do Roubaram cara. óculos, já jogaram tinta em cima deles e os caras não têm controle. Se fazem isso com o a Carlos sociedade, Drummond, a sociedade e a família dessas pessoas, onde estão elas? Isso é que eu quero saber. Porque as falhas do Estado eu já conheço. O Rosenha, lá fez o vereador Rosenha, ele fez um projeto de lei que é acabar com a extorsão dos flanelinhas. Por lei, o cidadão tem direito a permanecer ou se locomover em locais públicos sem precisar pagar por isso, segundo o Rosenha. Mas o projeto não foi aprovado ou não. Por que demoram tanto a aprovar um projeto, hein? Por quê? Esse projeto não resolve nada, por isso. Quem vai tirar os flanelinhas da rua não é uma lei, não é um papel, algo escrito no papel. É uma melhoria das condições da sociedade. Isso nós ainda enfrentamos e vamos viver se há por A algum tendência, tempo. na verdade, é se agravar essa situação. Eu não tenho nada contra os flanelinhas, não. Eu gosto da beça deles, porque eles tomam conta do carro. Eu, para mim, tô numa boa nesse assunto. Esse aí é um bom exemplo de como o Estado, enquanto ente, resolve se meter numa situação que está mais ou menos resolvida. As pessoas já convivem com isso, já estão adaptadas a isso. Os moradores... Eu não gosto, mas eu convivo com isso. É que nem a lei do estacionamento. Havia alguma reclamação entre donos de estacionamento e consumidores de serviço? Não existia. Ninguém reclamava Quando de veio nada. a lei, criou-se agora uma briga, a cidade está em fúria por conta disso. Ou seja, o Estado interferindo em relações que o mercado já tinha estabelecido como normais. Bom, essa pergunta que eu vou fazer aqui de vocês, eu tenho que tomar cuidado, que eu chamei uma vez de vagabundos os deputados, assim. Mas... Não são, né, Bibi? Eles trabalham.
trabalham. Não tem mais nem férias de meio de ano agora. Pois é. Mas Antes no momento... eles tinham 2 meses de férias aqui, É, agora só tem mas 45. quando eu chamei, eu quis dizer que naquela hora não estavam querendo trabalhar. E quem não quer trabalhar, o quê? Um bom sinônimo, senhor Google, por favor. Ah, tem que apelar para o Google. É um ócio ativo. Um ocioso. O Tribunal Superior Eleitoral aprova o aumento nas bancadas dos deputados federais e Ainda estaduais. vai dar muita briga ainda. Para o Amazonas, estaduais de 24 para 27 e os federais de 8 para 9. A opinião de vocês? Essa é uma questão que não está resolvida, baby. Essa polêmica pedra cantada ia parar no Supremo Tribunal Federal e é lá a próxima arena dessa discussão. O que aconteceu foi uma decisão do Superior Tribunal Eleitoral que confirmou uma resolução dele, do próprio tribunal, do ano passado, que foi derrubada por uma ação do Congresso Nacional com um decreto legislativo que barrou a criação da redistribuição das vagas, que aumenta aqui uma vaga de deputado federal e 3 vagas de deputados estaduais no Amazonas e mexe na bancada de 13 estados. Quer dizer, Favorecendo mais gente principalmente pra o Pará, ganhar, que saltaria de 17 para 21 deputados federais. 17 para 21. Agora, o pior de tudo isso é que essa decisão sai no momento em que nós estamos precisando da ajuda desses 13 estados, que é na luta pela prorrogação da Zona Franca de Manaus. É um troca-troca, né, querido? Me dá que eu te dou. Thea Morel até me falou, antes da gente entrar no ar, que a insatisfação dos camelões é tão grande nos camelódromos que eles prometem invadir as ruas na madrugada. É isso mesmo, baby. Recentemente eu fui fazer uma entrevista com o novo secretário do centro, né? E na antessala dele sempre tem aqueles camelôs, aqueles ambulantes que estão agora nos camelódromos provisórios. Só um definitivo vai ser inaugurado para a Copa, que se eu não me engano é a Galeria Espírito Santo. E eles vão continuar nesses espaços improvisados. E as reclamações são as mais variadas possíveis. Eles reclamam que tem assalto, que são assaltados dentro dos camelódromos. Eles reclamam que não tem cliente. Eles reclamam que é quente, eles reclamam que chove dentro quando chove também. As reclamações são as mais variadas possíveis e ameaçam, inclusive, voltar para a rua. Agora eu acho engraçado uma coisa, ameaça voltar para a rua, uma ova, não vai mesmo, porque nem que eu tenha que ficar no meio da calçada de braço aberto, assim, para não passarem por cima de mim. Mas eu reclamo de assalto também. Todo mundo está sendo assaltado. Entro nas residências, ontem mesmo a loja de uma amiga minha na Cidade Nova foi assaltada, levaram o celular, levaram o dinheiro dos clientes, na luz do dia. Calor, todo mundo sente, a não ser na hora de dormir, quando vai ligar o seu ar-condicionado ou o seu bom ventilador. Eu acredito que nessa... E chuva, eles tomavam chuva na rua todo dia. Essa medida deu uma solução para aquele problema de poluição que a gente via, poluição visual, poluição sonora, que a gente via lá no centro. E arranjar uma solução. Acho que é preciso ajustar essa solução. Foi identificado um problema agora. Acho que a prefeitura pode avançar para tentar evitar a volta desses camelôs, que pelo que até informa, devem voltar na marra. E na marra eles vão, não sei. O que me chama mais a atenção é essa reclamação contra assaltos, né? Eles viviam nas ruas, as bancas ficavam nas ruas e não eram assaltados? Não Por que eles não eram assaltados, Neyton Corrêa? Por quê? Uma boa pergunta para o jornalismo. É um bom problema para a gente investigar. Na verdade, porque tinha uma milícia que bancava eles ali. E essa milícia é crime também. Um dos crimes cometidos por quem está metido nessa atividade ilegal. Na verdade, é um comércio ilegal. E o que alimenta esse comércio ilegal é o crime organizado. É difícil falar isso, mas é a verdade. Tão evoluída, minha cidade está ficando, né? Ficando igual aos grandes centros, eu não queria isso. Bom, as dores do crescimento. Inaugurada em dezembro, foi inaugurada em dezembro a segunda etapa da Ponta Negra, e essa segunda etapa ameaça banhistas com erosão. Vocês têm ido à Ponta Negra? Tem pedalado por lá bastante. Eu já soube que você, inclusive, está vindo trabalhar de bicicleta. Não tenho mais vindo porque está chovendo muito na hora que eu saio. Então faz um bom tempo, uns 2 meses que eu não venho. Mas eu venho sim, é bom.
Ponta Negra está uma obra bonita, né? Agora tem esses problemas estruturais lá que a empresa contratada precisa dar conta, porque a erosão lá está forte. Quem foi a empresa, hein? Acho que é Mosaico o nome. Então, o Mosaico tem que ir lá para fazer um ajuste nessa história. Precisa. Né? Eles, inclusive, estão trabalhando lá. Eles estão fazendo uma outra parte e eu acho que eles vão incluir mais esse pacote aí. A Ponta Negra, enfim, está funcionando. Tá atividade toda Fico semana. tão feliz quando eu vou quarta-feira, Tá que eu bonita. vejo todo mundo caminhando, as famílias. Isso A aí gente é vê que muitas tem- famílias levam suas cadeiras, ficam ali no calçadão conversando. Substituíram as cadeiras das calçadas, das portas das casas, Em um local agradabilíssimo, né? O vento, a temperatura. que tudo não combina com a erosão, realmente. Agora não combina mesmo é com camelô lá. Porque já tem camelô atuando naquela região. Já tem camelô na Ponta Já. Negra? Já. Agora eles vão reclamar da erosão, hein? Eles são pior do que a erosão, porque a erosão se contém. Camelô, quando começa, é que nem invasão. Essa Difícil questão. parar. E a invasão também é comandada. Claro. Crime organizado Beijo. tá aí para isso. Oi, Teia. E essa questão dos camelôs é até interessante, porque na verdade tem ali aqueles ambulantes, vamos dizer assim, aquelas banquinhas que elas foram cadastradas realmente pela prefeitura, passaram por licitação e agora a prefeitura abriu a nova licitação. Pelo que eu lembro, eles vão renovar o contrato de algumas pessoas que já estão lá. É para quem já está ali na área, vão mudar alguns quiosques, vão instalar alguns restaurantes e vão colocar alguns ambulantes na segunda etapa também. Mas o problema mais sério que eu acho que o Gerson fala, não são nem esses que estão padronizados, com as banquinhas bonitinhos, vestidinhos, dentro do padrão da prefeitura, não. São os camelôs que ficam na praia, que aí é outro problema. Não tem fiscalização também. Vendem óculos, vendem coisas proibidas, tudo aquilo que eles não deveriam comercializar, eles estão comercializando e de uma forma que parece que ninguém vê. Tem um que eu vi que ele abre a mala do carro e fica ali vendendo o seu material. Um absurdo completo. Pra cá, pra cá. Alegria receber vocês mais uma vez. Obrigado posso pelo dizer convite. que gosto dos dois, não posso? De Claro. público assim? É causar ciúme lá em casa, mas... Opa, opa, opa! Quem tá com Amigos, ciúme amigos sou e só eu. amigos. Mas me diga uma coisa, você que é uma pessoa tão inteligente, como é que você conseguiu ter 2 filhos que torcem pelo Caprichoso? Mas aí lá na minha casa de democracia é válido. Olha, quando alguém diz que não tem boi, torce pelo Caprichoso. O Gerson está muito feliz hoje. Por quê? Você viu ele observando a apresentação do Eu Arlindo. vi. E fingia que olhava pro Arlindo Júnior. Essa tu vai ter que explicar em casa, meu irmão.